Vamos lá para mais uma aula do projeto Gestor de Telecom. Aula de hoje, 089, a gente vai ver sobre melhorando seus resultados como gestor de telecom, que é aquela pessoa que administra os serviços de telefonia, banda larga, outros serviços também relacionados com essa parte de conectividade. Nesse ponto de melhoria de resultados, o objetivo, ou seja, para que eu quero te mostrar essas informações, que é realmente porque eu fiz essa aula. Para que você entenda, primeiro, sua produtividade. Entendendo isso, você consegue melhorar os seus resultados. E lógico, entregas e tudo mais. A ideia é, deixa eu voltar aqui só para ficar mais fácil. Como é que você vai melhorar resultados se você não sabe o que você faz? É difícil e, na prática, você não tem um parâmetro para comparar. Mas existe a possibilidade de você fazer isso. E por este motivo, eu vou te explicar como é que eu penso em produtividade, como é que eu penso em melhoria de resultados. Como é que eu faço isso na prática. Então esse é o objetivo da aula de hoje, para que você entenda todo esse contexto e possa aplicar isso no dia a dia da sua atividade que você faz como gestor de telecom. Ou até pensando em contrato de pessoa física, algumas coisas aqui você consegue ver do que você faz. Porém, aqui é mais voltado para quem é realmente o profissional que atua com isso dentro de uma empresa, de uma organização, que faz isso no dia a dia. O que é produtividade para um gestor de telecom? Na minha interpretação, produtividade é tudo aquilo que eu produzo, tudo aquilo que eu faço, minhas entregas. Tem diversos pontos que você ou eu, a gente pode entender algo parecido, mas que na prática é tudo aquilo que você consegue entregar. Se você tem, por exemplo, um projeto, você entregou metade, ok, metade do projeto está entregue. A ideia é que você faça a atividade por completa, mas é tudo aquilo que você consegue fazer. Nesse pensamento, eu vou te dar alguns exemplos que eu considero como, isso aqui foi uma produtividade. Entregas, exemplo, você tem uma necessidade, um problema, você tem que resolver. Tem uma coisa nova, você tem que fazer. Tem outra atividade. Então, tudo aquilo são coisas que você vai resolvendo, tratando e por aí vai. E eu considero cada ação dessa como uma entrega. O que é que você entregou como gestor de telecom? Uma resolução. O que é que você entregou? Um novo contrato, um chip lá na ponta, um serviço funcionando de banda larga e por aí vai. São as entregas finais do que são as atividades. Resultados. Então, aquela atividade foi entregue, foi. Qual foi o resultado daquilo? Foi positivo, foi negativo? Qual foi o prazo, se você quiser adicionar aqui, para ter mais informações que tem relação com a produtividade? Voltado para a parte financeira, aquela entrega que gerou X resultado, teve economia ou teve mais gasto? Como é que foi isso? Então, é uma produtividade você ver, enxergar os olhos da economia, da parte financeira, ver se aquilo que foi feito da maneira, lógico, de renegociação de contrato, ou de um novo contrato, ou de uma mudança de plano, qualquer ação que venha a ter sido feita, gerou economia ou gerou gasto? Como é que foi aquilo? Qual é o seu resultado focado em economias, em redução de custos? Como é que é isso? E lógico, todos esses pontos e todas as coisas envolvendo produtividade têm a variação de tempo. Isso aqui foi entregue em quanto tempo? Essa economia foi gerada e você conseguiu esse valor em quanto tempo? E esse valor vai durar quanto tempo? Então, tudo tem essa variável que é importante que você saiba. Então, produtividade, por exemplo, tem esses, como é que eu posso te dizer de uma maneira mais simples? Esses detalhes, esses pontos que a gente, como gestor de telecom, tem a atividade de suporte, tem a atividade de redução de custos, em resumo, tem na metodologia que eu ensino, tem o pilar de negociação e o pilar de gestão. Ambos, você tem as atividades, tem as ações que podem ter entregas, resultados e também que geram ou podem gerar economia. E tudo isso varia de acordo com o tempo. Então, fica de olho que tem esses pontos, esses detalhes que a gente tem que ter com base da produtividade. Além disso, uma coisa que não pode faltar em toda e qualquer atividade que a gente venha fazer é a qualidade. Precisa ter aquilo, vamos dizer assim,
em um nível adequado para ser utilizado por qualquer pessoa. E além disso, um ponto que pode ser interessante para você avaliar sua produtividade, ver esses pontos, eu te recomendo dar uma olhada na aula 078, que é falando sobre a retrospectiva RCTM. Lá tem vários pontos que tem abordando sobre produtividade para você fazer uma avaliação até de desempenho, alguns pontos que são interessantes. Então, se você já viu a aula, ok, você já deve ter essa bagagem. Caso contrário, dá uma olhada nessa aula que vai te auxiliar para que você entenda um pouco melhor, vamos dizer assim, sobre sua produtividade. Porque devo saber como melhorar meus resultados como gestor de telecom. E aí, não só como gestor de telecom, mas todo profissional, toda pessoa que trabalha ou que desempenha uma atividade, independente de qual seja, acredito eu que tem que pensar em melhoria. Então, praticamente isso aqui, por quê? Porque você tem que ter uma melhoria de preferência contínua. Você tem que sempre buscar algo melhor. Esse é o primeiro ponto. Eu, por exemplo, poderia estar apenas executando serviços que eu faço normalmente. Mas como é que é minha melhoria contínua? É eu estar dando essa aula para você. É eu parar, estudar aquilo que eu já sei ou aquilo que eu não sei, buscar conhecimento, buscar informações, aprimorar todos esses pontos. Então, eu tenho uma busca de melhoria para te entregar o melhor resultado. É um exemplo prático. Tem a ver com gestão de telecom? Sim, é esse mundo. E eu te entrego mais. Isso facilita para os meus alunos, para os meus clientes, para todo mundo. A minha ideia é essa. Então, busca de melhoria, eu acredito que é importante para todo e qualquer profissional e você tem que buscar as alternativas que existem. Pensando na metodologia Reduza Custo Todo Mês, que é a forma que eu passo e ensino as pessoas a reduzirem custos, seja um contrato de pessoa física ou até pessoa jurídica, e que tem dois pilares, que é o pilar de negociação e o pilar de gestão. Nesse contexto, a gente pensa em produtividade, melhoria de resultados, onde? Na minha visão, em todo e qualquer pilar. Exemplo, negociação. Eu consigo uma economia, por exemplo, de R$500. Mas se acontecesse outras alternativas, poderia aumentar? Ou fiz R$500. Quando esse contrato estiver perto do fim ou durante a vigência que tem de fidelização, eu consigo melhorar esses resultados? Isso é você buscar melhoria. Por quê? Porque vai trazer benefícios para a organização, ou você como pessoa física, você vai pagar mais barato. Simples assim. Um benefício na parte de negociação é esse. Você consegue otimizar financeiro, otimizar preço. Na parte de gestão, o que é que dá para você otimizar? O tempo de demanda, o que você faz de atividade, como é que são os processos, como é que você definiu e desenhou as atividades que são realizadas. Então, em ambos você tem resultados, em ambos você consegue, desses dois pilares, melhorar os resultados. E acredito eu que a gente sempre deve melhorar o que a gente faz. Imagine corrida de Fórmula 1. É simples. O pessoal lá fica dando voltas e voltas. Se você nunca viu Fórmula 1, procure uma corrida de carros, qualquer uma que seja que você pensa. E qual é a ideia? Sempre ele tem uma volta mais rápida que a outra. Normalmente se pensa assim. Ou mesmo ele em primeiro colocado, tem profissionais que buscam mais assertividade, fazer voltas mais rápidas para poder ter mais distância do segundo e do colocado atrás dele. A ideia é essa. Aqui eu penso da mesma forma. Para que eu vou ficar parado? Não, vamos adicionar, vamos fazer mais ações, vamos fazer mais coisas, porque tem resultados que a gente pode melhorar. Por mais que, pensando em contratos, porque ele está com fidelidade ativa, não quer dizer que você não consiga otimizar. Existem possibilidades. Assim como existe algum problema, alguma atividade que está lá sendo feita no pilar de gestão, que você consegue melhorar o tempo de resposta, como fazer, a maneira que faz todo esse processo. A ideia é essa, você raciocinar o porquê. É lógico, mas como você vai alcançar esses objetivos também. E lógico, né? Manter seu trabalho. Se você para, não sei, lógico, não tem como definir aqui, porque a pessoa não estuda, quer dizer que ela vai perder o trabalho. Não é isso. Mas
se você se qualifica um pouco mais, se você sempre busca melhorar, a ideia é que isso vai fortificar e vai fortalecer com que você se mantenha no trabalho. Mas não é garantia, lógico, mas eu acho que ajuda. Entregar uma boa produtividade. E aí veja, boa, ela tem uma referência que cada pessoa tem a sua. Então, a ideia é que para você seja uma boa produtividade e para o seu gestor. Principalmente que se você tiver um feedback, que é um posicionamento sobre as suas atividades, que você consiga ouvir isso e que seja um bom resultado. Ah, Kleber, recebi um feedback, um retorno e não foi bom, eu estou fazendo algumas coisas erradas. Melhora. Se você ouvir um feedback, a melhor coisa é você aprender com aquilo e gerar alguma ação, fazer algo. Não adianta a gente se enclausurar e ficar chateado com aquilo. A ideia é gerar uma ação, tentar fazer algo para melhorar essa produtividade. E lógico, melhorando a produtividade, você mantém melhor toda a atividade que você está fazendo. E fazer o seu melhor com o que você tem. Na prática, hoje, para ser um gestor de telecom, no meu ponto de vista, o que você precisa ter são habilidades comportamentais, que são as soft skills, e algumas hard skills. Mas você não precisa de um mundo gigantesco de habilidades. Na maioria dos casos, eu já vi pessoas com áreas totalmente distintas que conseguem fazer atividades de gestão de telecom. Então, olha as tuas habilidades, vê como é que você trabalha, como é que são as suas ações e faz o melhor com o que você tem, com as suas ações, com o seu conhecimento. E primeiro, lógico, né? Se você está vendo esse conteúdo, você está vendo essa aula, isso só ajuda para você alcançar melhores resultados. Então, fica ciente porque você deve saber e entender, né? Como melhorar seus resultados como gestor de telecom nessa visão de produtividade. 2 personagens que podem atrapalhar sua produtividade. E eu fiquei pensando, e aí lógico, né, que eu sempre, quando eu vou dar uma aula, eu paro e penso na minha realidade. Como é que é a minha estrutura? Como é que hoje eu faço essas atividades? Como é que são com meus clientes? Como é que isso acontece? Então pego a experiência real que eu tenho e trago para você. Eu pensei, em princípio, são 3, mas não, são 2. O terceiro você vai ver que não é um personagem que eu considero que atrapalha. No meu ponto de vista, ele não atrapalha. Apesar de que o meu primeiro raciocínio, quando eu vi isso, foi que era. Mas, depois eu parei e disse, não, ele não atrapalha. Então, primeiro, que vai ser muito simples de você perceber. Você atrapalha seu resultado. Eu atrapalho de vez em quando meus resultados. Minha equipe, cada profissional pode atrapalhar. Então, esse é o primeiro ponto. Só que qual é a diferença desse personagem? Você controla. Exemplo, só para você ter ideia. Definição de processos, as atividades relacionadas, o que é que a pessoa faz, deixa de fazer. Exemplo, você tem uma atividade para fazer de negociação de contratos. Na próxima semana você agenda, tal dia eu vou fazer. Mas aconteceu algo e, por exemplo, você esqueceu. Então, quem foi que atrapalhou essa atividade para que seja executada no tempo certo? Você. E aqui não é pensando gestor dizer da equipe, a pessoa se autoavaliar. Se o gestor está lá, ele vai dizer minha equipe. Mas aqui eu trago a responsabilidade para você. Visto que, se eu estou como gestor, como eu já fiz algumas atividades, e alguém da minha equipe não faz, eu acredito que eu preciso ir lá e, fulano, você não fez isso aqui, vamos lá, me lembra disso aqui, faz essa atividade. E aí, esse você de responsabilidade, a pessoa sabe, ela entende e consegue controlar isso e contornar, vamos dizer, da maneira mais simples e mais rápida. Quando ela esquece, lógico, você precisa ter um sistema, algo que possa te lembrar das atividades que devem ser feitas. Se você não tem nada, deixar só na memória, eu acho arriscado, porque a gente pode esquecer que isso acontece com algumas demandas quando elas não são registradas, são demandas normalmente mais simples ou de última hora, você tem que ter cuidado. Então, pensando em atrapalhar demanda, por exemplo, tem isso. Se não tem processos claros, eu já fui em empresa que não tinha processo, não tinha nenhuma pessoa que soubesse exatamente que ela que era a gestora do contrato, a administradora que faz contato com a prestadora. Então, isso é um dos pontos, por exemplo, que quais são as ações definidas, o que é que precisa ser feito. Então, quem atrapalha inicialmente pode ser você.
que pode ter esse tipo de personagem que dificulta as ações, ou até por você não saber como fazer. Kleber, mas eu não sei como fazer, e tá tudo bem, mas é entender isso. Se você não consegue, lógico, busca apoio de quem consegue te auxiliar, mas aqui se você já faz atividade, saber que você pode ser um dos motivos. O segundo, quando a gente tem alguma demanda, é a prestadora, ou prestador de serviço, ou operadora, como você queira chamar. Mas a diferença desse personagem é que nela você não controla. Você consegue até abrir as reclamações, registrar protocolos, fazer diversos pontos, mas você não consegue controlar. Exemplo, você está ali, processos bem definidos, aconteceu, por exemplo, o problema de serviço de banda larga não está funcionando. Qual é o procedimento? Seu, você, sua equipe. A gente vai ligar para a prestadora, eles vão ter um prazo, vou dar um exemplo aqui, tá? De 6 horas, e eles vão lá e fazem a verificação do conserto e resolvem. Ok, foi feito isso, mas a equipe disse que o problema era grande e que não tinha como resolver na hora. Aí entra algo que você não controla. Eles podem dizer para você, Kleber, ou você, vai demorar um prazo de aqui 7 dias para resolver. E você, oi, eu não posso ficar 7 dias sem o serviço funcionar. Ou seja, é uma discussão que vai haver, mas isso pode atrapalhar a tua produtividade. E o que é a produtividade? O tempo que o protocolo vai permanecer para ser resolvido, ou o que você vai fazer, o tempo que de demanda para isso, que pode ser aumentado ou dificultado por algo que você não controla. E aí por isso que é importante você sempre ficar ciente o que é que existe de prazos de resposta, como é que deve acontecer, o que é que você espera, que na prática é a nossa expectativa, e o que a gente tem direitos e deveres, e o que pode acontecer. Porque uma coisa é a Anatel dizer para você, um exemplo, que isso eu já vivenciei. A prestadora, quando você abre uma reclamação de conta, ela tem 30 dias para responder. Caso ela não responda, a prestadora deve retirar o valor que você contesta e te entregar um boleto onde aquele valor contestado não deve aparecer. Mas eu nunca vi isso acontecer em várias reclamações que eu fiz. Isso independente de prestadora. Em várias ocasiões que ocorreu esse tipo de passar do prazo, eu nunca tive essa situação. É nosso direito? É. Mas não necessariamente você vai ver ele acontecendo. E para que aconteça, aí você vai ter que ir em outras instâncias e tudo mais, que na parte prática pode não valer a pena. Então fica ciente que isso aqui você não controla. Para melhorar a sua produtividade, sempre é bom um relacionamento com a prestadora, mas existem casos que até você tem algum limite nesse fluxo de relacionamento. E outro ponto é quando você pensa, e o usuário, a pessoa que utiliza o serviço, será que ela não atrapalha a minha produtividade? Eu acredito que ela não atrapalha. Por quê? É ela que precisa da sua ajuda. Não é você que tem que se preocupar que se ela atrapalha a sua demanda. Pelo contrário, se ela está com dificuldade, você tem que auxiliar. Já vi diversas situações, principalmente quando você é da área de TI, uma situação que você pode pensar assim, que é simples de ser resolvida, mas que pode acontecer. Mas que eu não considero, por exemplo, que a pessoa atrapalhou, mas sim que ela precisa de ajuda. Eu já vi algumas situações e que por mais que você possa achar difícil de acontecer, acontece. Que é, principalmente há um tempo atrás, isso poderia acontecer com mais frequência. Hoje em dia eu não vejo tantas situações. Mas a pessoa que estava com o mouse, só que virado de cabeça para baixo, e ela tentava mexer e não funcionava. E com isso ela teve que acionar a equipe de suporte da empresa para dizer, meu mouse não está funcionando, tem algum problema, eu já tirei o cabo, já coloquei o cabo e ele não funciona. Como a pessoa não enxerga aquilo, teve que mandar alguém. E a pessoa quando chegou viu, é só fazer isso e foi resolvido. Então veja, na prática a pessoa precisa de ajuda. E não é uma pessoa que vai atrapalhar sua produtividade. Pelo contrário, é uma pessoa que na prática precisa de auxílio, precisa de ajuda. E eu não considero que ela atrapalha, pelo inverso. Ela precisa de ajuda e a gente tem que dar essa atenção para ela. E da mesma forma para o serviço de telefonia. Eu já tive situações que a pessoa não conseguia completar uma ligação. Eu disse, tudo bem, como é que você está discando? O que é que você está
colocando aí no teclado. E ela estava digitando errado. E simples assim, eu disse, por causa desse número aqui que você colocou, ele não está funcionando. Digita assim e vê se funciona. Funcionou, ótimo. Então, se você pensar em produtividade, até uma situação desses exemplos, você vai conseguir resolver mais rápido. E eu não acredito que isso atrapalhe a produtividade, porque você vai ter como controlar, que é você dando um suporte para a pessoa ou quem estiver nessa atividade de suporte da equipe de gestão do telecom fazendo isso. Então, fique ciente que o usuário, no meu ponto de vista, não atrapalha e que você tem esses dois personagens, você ou sua equipe e a prestadora. Um você controla, outro você não tem como controlar e em ambos os casos você pode ter algo que atrapalha a produtividade como gestor de telecom. O que é entregar qualidade quando a gente pensa nas atividades do gestor de telecom? Qualidade por si só, você não consegue definir de bate-pronto, vamos assim, qualidade é isso. Mas, quando você tem um parâmetro, fica mais fácil. Exemplo, o que é que eu posso entender como qualidade? Se eu tratar uma demanda de negociação de contrato e demorar 4 meses para negociar aquilo, a qualidade está boa. Existem negociações que podem demorar esse prazo. Mas existem outras negociações que se eu demorar 2 semanas, minha qualidade está ruim, porque aquele tipo de serviço, o tempo é mais rápido. Então veja, a variável tempo e entrega. E outra coisa, além disso, qual é a qualidade? A economia, foi uma boa economia? Aquele contrato que foi negociado tem valores interessantes ou não? É um valor que está acima do que é o desejado. Aí pensando em qualidade na entrega, ou seja, nos resultados gerados. E aí você pode pensar, ok, qualidade do quê? Do que você faz. Por exemplo, aqui te dei 2 exemplos. Outro ponto é do serviço que você entrega. Então, imagina, você contratou um serviço que foi o mais barato. Mas se ele não funciona, você fez um mau contrato. Então você tem que pensar nos 2 âmbitos, financeiro e do serviço em operação, funcionando. Financeiro e operação, esses 2 aliados. Porque não adianta você ter um menor preço e o serviço não funcionar, ou ter um maior preço e o serviço também não funcionar. O serviço não funcionar, não adianta. Você tem que ter o serviço funcionando e com um preço mais adequado possível e compatível com aquele uso. Essa é a ideia. Então, por isso que qualidade, você tem que entender preço ou as coisas que você faz junto com o serviço que é entregue. Porque na prática, vamos pensar, você como gestor de telecom, você tem um pilar de negociação que é economia, e tem um pilar de gestão que é gerenciar os serviços, faturas, suporte aos usuários. Todos esses precisam do serviço funcionando. Se não funciona, você vai ter mais ação do suporte para resolver aquilo. E a parte financeira, você vai ter que fazer uma auditoria daquilo, tal, para ver se está pagando o valor correto. Então, em todos os 2 pontos, dos 2 pilares, você precisa de ações e que precisam ter qualidade. E o ideal é você ter um nível, pelo menos, baseado de qualidade. Porque se você quer melhorar seus resultados, você vai partir de que ponto? De qual patamar? Qual é a base que você tem de informação? Então, esse é o primeiro ponto de qualidade. Qual é a expectativa, qual é a demanda e por aí vai. Existem contratos que você pode demorar mais de ano para negociar. Eu já tive esse tipo de situação que era difícil demais de você negociar um contrato, mas que depois de um certo tempo se conseguiu e vice-versa. Eu já tive contratos que de uma semana você consegue já ter o ajuste lá de todas as ações, depende, lógico, né? Não só da gente, você, mas de todos os envolvidos. O representante legal assinar dentro do prazo, se tiver uma área de jurídica, esse jurídico analisar aqueles contratos de uma maneira mais rápida e por aí vai. Então, tem diversos pontos que você tem que entender, principalmente essa parte de qualidade. E outra coisa que é importante você entender, que existe a necessidade e as expectativas. Uma coisa é você atender a necessidade, aquela qualidade do serviço, precisa ser o mínimo tal. Outra expectativa, eu preciso que ela seja melhor do que isso. Então você tem que avaliar esses pontos. Além de que, do que você entrega.
O que é que você acordou? Vamos supor com a tua equipe ou com o seu cliente. Qual é o horário de atendimento? Como é que você atende? E aí você tem as necessidades, fecha o contrato. Expectativa, como é que você consegue entregar isso? É uma qualidade maior ou melhor do que você inicialmente ofereceu ou falou? E você, de preferência, né, você pensa em qualidade, como gestor de telecom ou equipe de gestão, quanto melhor e mais você entregar, eu acredito que só ajuda. E aí, definição de processo, definir todos os pontos, sempre auxilia, assim como capacitação contínua e por aí vai. Então fica de olho que qualidade é um ponto importante quando a gente pensa em melhoria de resultados também. Como ser mais produtivo nas atividades com um gestor de telecom? E aí, parte-se do princípio que ou você não tem uma produtividade, que você vai iniciar essas ações em uma organização, ou que você já faz algo. Só tem esses dois cenários. E aí, mais produtivo, você parte do princípio, eu tenho resultado ou não tenho resultado. Primeiro ponto, vamos supor, se você não tem resultado, você define. Se você já tem, você mede. Então, o que é otimizar tempo? Se você faz gestão de telecom, você já viu as aulas, você sabe que você tem que medir o tempo das tratativas, seja em horas, seja em minutos, seja em dias. Ou abriu em uma data, fechou em outra data. Depende de como você queira fazer. Mas viu isso, mediu, otimiza o tempo. Otimizar é melhorar, é tentar encurtar esse tempo sempre que possível. Vão ter contratos que você consegue, atividades que você vai ter como resolver em alguns minutos, e atividades que você tem algumas horas, e atividades que você tem alguns dias. E o ideal é você, depois de um certo tempo, mapear quais são essas atividades, estudar elas, estudar o seu cenário, a sua organização ou as organizações, e otimizar aquilo. Assim como processos. Se você estudou, fez isso que eu te disse, você vai ver, isso aqui é feito de tal forma, mas agora é dessa segunda forma. Vai ser mais rápido, vai ser mais devagar? Como é que isso acontece? E aí você tem uma nova forma ou uma melhoria da forma atual de fazer. Isso vai dar uma melhoria de tempo e você vai ter mais produtividade, ou seja, você vai conseguir resolver aquilo mais rápido, você vai ter tempo para outras atividades. Capacitação contínua, isso aí eu acredito que é fundamental, porque quando a gente pensa em ser produtivo, você precisa pensar diferente em alguns cenários. Você pode fazer o curso, reduz o custo todo mês, você pode fazer um curso de gestão de projetos, você pode fazer um curso de fotografia, você pode fazer diversos cursos e que na prática alguns são direcionados à sua atividade profissional, em outros não tem nada a ver, mas você consegue agregar coisas ao que você faz. Exemplo, gestão de projetos, pode adicionar, metodologias ágeis, pode adicionar, finanças pessoais, pode adicionar e, se eu for falar aqui, tem infinidade de cursos que você pode ver e fazer que vão agregar. Então, capacitação contínua não é só especificamente da área, mas de outras também. Ou fazer uma faculdade ou algo do tipo. O importante é você estar aprendendo coisas novas. Isso sempre ajuda. E como gestor de telecom, quando a gente pensa em ser produtivo, pode ser uma aula que não tem nada a ver e que você lá agregue alguma informação, algum item que te auxilie no que você faz hoje. Mas lógico, de preferência tenta ver algo que é na área, ou seja, específico para quem é gestor de telecom, e depois você vai abrindo. Ou seja, você já fez outros, depois você faz um específico da área que vai te auxiliar nessas atividades como foco principal. Outro ponto de melhoria da produtividade é otimizações constantes. E aqui eu falei de tempo, de processo. O que é uma otimização constante? Você avalia o contrato, como é que ele está, quais são as ofertas, de quanto em quanto tempo. Auditoria de fatura, você faz quando? Gestão de faturas. Quando é que você dá uma olhada como é que está o inventário da empresa? Então, constante, pelo menos eu estou dando aqui uma ideia, que você coloca uma variável de tempo que seja constante. Todo mês, de 3 em 3 meses, semestral 2 vezes por ano, eu já acho pouco. Ou uma vez por mês, uma vez por ano não é constante. Mas tenta ver isso, ou semanal se for o caso. Tenta ver algumas atividades ou quais podem ter ações e essa variável de tempo ser mais otimizada. E sempre, despesas e custos. Sempre ficar de olho nisso
Passei aqui vários pontos, mas que você precisa também ter o olho só para isso, porque você ser produtivo com o dinheiro da empresa ou até o seu pessoal é importante, porque a gente pode utilizar esse valor para outra atividade ou economizar isso da melhor maneira que seja necessário. Mas tudo isso aqui, por exemplo, são algumas atividades que você pode executar hoje para ser mais produtivo com a gestão de telecom. Como a produtividade pode ser importante no resultado da empresa? E aí eu pensei em produtividade, que são as entregas que a gente faz, ou seja, o que a gente trabalha como gestor de telecom, tem XYZ e ok. Como isso, olhando com a visão da empresa, pode ser importante? Primeiro, seu foco e seu tempo. A maioria das pessoas que eu vejo que fazem a gestão de telecom, elas não fazem apenas isso, elas fazem outras atividades. Então, quando você pensa em fazer gestão de telecom, você pensa em produtividade, para um gestor, para quem está fazendo a ação, se ele tiver um foco e um direcionamento para aquela atividade, ele consegue, na minha visão, consegue acabar aquilo de maneira mais otimizada, porque ele colocou um foco e direcionou o tempo. Ah, acabei. Próxima. Isso é um exemplo. Quando eu tenho algumas atividades para fazer, eu defino um horário e tem dias e tem horas, momentos, que eu não tenho nenhum celular tocando, vibrando, notificação zero. Eu deixo lá, boto para carregar, boto no silencioso e eu preciso dar foco nisso aqui. É para estruturar isso, é para fazer aquilo outro, porque a gente precisa de foco. Se não, pode ocorrer aqui uma ligação, uma mensagem no WhatsApp, uma notificação, um e-mail, e você distrai aquele raciocínio e a sua produtividade pode ser afetada, seja em alguns minutos, algumas horas ou até alguns dias, por causa disso. Então, se possível, mantenha esse foco, porque vai ser mais importante para a empresa, porque você vai dar mais entregas, mais resultados. E lógico, a parte financeira. Qual a empresa que não quer ter uma economia de 50% no que ela gasta hoje, de 30% do que ela gasta hoje, de 5% que ela gasta hoje? Até onde eu vejo, qualquer economia sempre é bem-vinda. Lógico, considerando o serviço ser entregue da melhor forma possível e com qualidade. Toda empresa vai ter essa avaliação. Se a parte financeira vai ser boa, não tenha dúvidas. A empresa ela sempre quer duas coisas: vender muito e com baixo custo. Ou seja, vender bem, ter uma quantidade de venda daquele serviço ou produto e ter, lógico, um baixo custo de manutenção, que é ter redução de custos. A nossa especialidade é gestão de telecom, então fazer isso auxilia a empresa. E lógico, tecnologia em si, os serviços de telecom auxiliam a empresa na parte de vendas. Então por isso que é importante ter um serviço de qualidade, porque se ele falhar, a empresa pode ter uma dor de cabeça bem grande. Então fica ciente que isso é importante para a empresa. E junto disso, o tratamento das demandas. Negociação de contrato aqui é o resultado financeiro. Imagine que um serviço deixou funcionar, como eu dei um exemplo agora. Imagine que a banda larga da empresa parou e não existe um segundo link, um link de redundância. E a empresa deixa de trabalhar, deixa de vender, deixa de fazer suas atividades por causa da otimização de processos que não pensou nisso. Então aqui tratamento da demanda é resolver aquilo o mais rápido possível. Produtividade, corre. Vai dizer que não é importante para a empresa? É fundamental. Até porque o ideal é que tenha dois links pelo menos funcionando na maior parte do tempo. Se um cair, o outro segura as pontas até o outro que caiu voltar a funcionar. A ideia é essa. E existe até empresas que têm 3 links que vai que os 2 caem. E aí você tem que ter um terceiro. Por isso que você tem que avaliar rotas, por onde está vindo, por onde não está vindo, como é que é a entrega, se é por ondas de rádio, se é cabeado, se é fibra ótica, se é satélite, se é 5G, como é que está vindo essa conectividade. E aí a gente tem que ficar ciente nisso. E qualquer demanda que apareça, o ideal é que você resolva ela o mais rápido possível. Isso é produtividade. E lógico, o resultado é a demanda resolvida no menor tempo possível. Menor tempo possível, velocidade em tratar todas as demandas e principalmente os problemas.
Na prática, minha visão, com os clientes que eu já atendi, você não tem tantos problemas. Das demandas que aparecem, um percentual X é que é de problema, que não é a maioria, não é 50% de problemas, é um percentual menor. Só que, se é problema, ele precisa ser resolvido rápido. E aí é onde entra a produtividade. A gente tem que direcionar as ações para isso. É um problema que não está afetando ninguém, Kleber. Não tem problema. Então tá bom, não está afetando ninguém, tem algum serviço funcionando, a gente pode malear esse prazo, ou seja, deixar ele sem tanta preocupação para que seja resolvido. Mas o ideal é que seja resolvido sempre com a produtividade boa, ou seja, com resultado satisfatório. Esse é o mínimo que você precisa para medir a produtividade. E aí, medindo a produtividade, a gente consegue saber como é que está seu resultado. A ideia é essa. E eu pensei, ok, como eu consigo avaliar essa produtividade e definir esse resultado aqui está bom ou ruim? Isso aqui que eu enxergo está como? E o primeiro ponto é enxergar. É você ver sua produtividade. A maioria das empresas que eu vejo, elas não... Como é que eu posso te explicar? Não registram as demandas de uma maneira sistêmica e unificada. Por exemplo, uma pessoa pede as demandas por e-mail, outra pessoa liga para quem é o gestor de telecom para resolver, outra manda SMS, outra vai lá na mesa da pessoa, tira a dúvida, faz o que tiver que fazer e tá bom, resolvido. Existem diversas formas. O importante é você guardar esses dados e você ter essas informações. Quem fez o quê, como tratou, o que é que houve. A ideia é essa. Independente do meio que você utilize de comunicação, mas o meio de registro das demandas é importante. Assim como a parte financeira. Quanto se gastou, quanto se economizou, como é que é isso? Para todos esses dois pontos, que aí é o pilar de gestão, o gerenciamento, suporte, administração e por aí vai, e a parte de negociação, que são os valores. O que é que foi negociado e você vai ter como resultado o valor a ser pago. E lógico, na parte de gestão também tem a auditoria e por aí vai. Então esses pontos precisam ser vistos. Porque se a gente enxerga, aí eu consigo ver tua produtividade, consigo ver o que você tem de entrega, de resultado. Então o mínimo, ou seja, quais são os pontos básicos? É você primeiro ter uma avaliação do que você faz, que pode ser considerado uma avaliação de performance em desempenho, e a ferramenta que eu utilizo é a retrospectiva RCTM. Eu uso ela, chamei de retrospectiva, porque eu faço isso uma vez ao ano, no mínimo. Então, dá uma olhada lá na aula 078, tem outra aula de avaliação de performance, mas a 078 é que tem falando sobre essas partes iniciais da retrospectiva. Então, dá uma olhada nela. E são dois pontos principais. Um é o tratamento das demandas e dois, a gestão das faturas. Que é isso que eu estou te dizendo. Se você enxerga isso, ótimo, você consegue saber sua produtividade. Se você não enxerga, como é que você vai saber se está bom ou se está ruim? Na prática, você não tem como medir. Você tem como saber, por intuição, ou se você tiver uma memória boa, você consegue ter esses dados. Ou se você registra num papel ou algo do tipo. O importante é você ter algo que tenha essas ações, seja das demandas, seja do tratamento na gestão das faturas, ou seja, a conta chegou, o valor está correto, está certo, está errado, como é que está, isso aí foi pago, não foi pago. Pega a fatura, você vai ter a noção de valor pago e economia. Quais são as ações que foram feitas, quando é que elas foram feitas, quando é que elas resultaram efetivamente no valor lá a pagar pela empresa, ou até você como pessoa física. Mas como pessoa física a gente normalmente não avalia as questões, a não ser eu que deixo lá anotar as demandas, que também faço como contratos individuais. Até porque eu também tenho clientes de pessoa física, que é interessante a gente ter esse controle. Mas aí fica ao seu critério. O importante é, você como gestor de telecom, pensou em o mínimo para você enxergar e ver sua produtividade, são esses pontos que você precisa fazer para enxergar. E depois disso aí você mede, bom ou ruim. Da seguinte forma, simples aqui. Mediu a produtividade, você tem lá as informações de tratamento, as informações de tratamento e faturas. Aí você projeta isso para frente.
O que é que você espera? Como é que você quer que esses números sejam? E vai buscando melhoria sempre. Tempo, demandas, preço, tudo isso tem que melhorar com o passar do tempo. Existem cenários e cenários. Eu já tive um cliente que ele chegou a mim porque ele disse o seguinte: Kleber, meu contrato, se não me engano, estava em 500 ou foi 600 reais. E a prestadora, quando foi a época que ele queria fazer a renovação do contrato, disse que aquele plano dele já não era mais válido e que a composição que ele queria ia dar 800 reais. E ele disse que não ia pagar, porém ele não tinha informações e conhecimento de como chegar no menor valor possível. Até com a mesma prestadora ou até mudando. E ele não sabia como fazer isso e foi onde ele chegou até a minha pessoa. E eu disse, tudo bem, deixa eu analisar. E foi possível fazer uma otimização para ele baixar, se não me engano, para 400 e pouco, foi 300 e poucos reais. Ou seja, ele não manteve, ele diminuiu o custo que ele tinha e com isso ele conseguiu atingir o objetivo dele. Mas, quando você pensa em produtividade, você precisa ter essas informações para você chegar onde você quer. Com base no passado e no presente, que a gente está lá fazendo as ações, é que a gente vai projetar o que tem mais à frente, que é esse futuro perante essa produtividade que a gente quer. Como falar de produtividade para o seu chefe ou o seu gestor? E aí existem, lógico, diversos pontos que a gente pode pensar em produtividade. Se não existe uma avaliação, eu aconselho a gente, pelo menos eu, faça uma autoavaliação. E eu peço para as pessoas da minha equipe também terem esse tipo de comportamento, porque eu acho que a gente sempre melhora olhando o que a gente faz. E aí não precisa esperar o teu gestor chegar e dizer, você está fazendo isso aqui nesse tempo, você precisa melhorar esses resultados. Então acredito que a gente pode fazer isso de forma proativa, ou seja, mais rápida do que se a gente fosse esperar por alguém. E pensando em produtividade, a gente tem a opção de falar com o gestor. E eu vejo que existem dois cenários. Se você é novo na atividade, ou seja, você foi contratado para isso, seja você pessoa física ou você pessoa jurídica para ajudar outra pessoa jurídica, ou você pessoa jurídica para ajudar a pessoa física, não importa. Você é novo naquela atividade, ou seja, você vai começar a atender aquela demanda. E a segunda é se você já é um profissional que faz essa atividade e você já tem alguns dados. Nesses pontos é como é que você vai falar com o seu chefe sobre produtividade, ou seu boss, que também é chefe. Aqui eu penso em metas presente e futuro. Então, se você já tem um conhecimento do que é que seu gestor, do que é ser o gestor telecom, o que é que você tem de produtividade, o que é que você tem de demanda, como é que é isso, você cria metas. Eu fui contratado para isso. Minha meta, meu atendimento é nesse horário, as demandas, se forem XYZ, eu vou tratar assim. Se for dessa forma, eu vou fazer dessa maneira. Eu vou buscar esses contratos de determinadas formas, eu vou avaliar. Ou seja, você, nesse ponto inicial, pensando em produtividade, você estabelece as expectativas. O teu gestor vai saber, chefe, qual tempo você vai desprender para aquela atividade, qual o esforço que você vai fazer, o que é que você vai fazer, ou isso é o que eu acabei de dizer. Eu vou estudar como acontece, eu vou falar com as pessoas, eu vou ter, por exemplo, uma semana em conversa com determinados setores e enxergo isso. Na segunda semana, eu já vejo as propostas, converso, analiso concorrentes e por aí vai. Então, é definir processos e ações. Isso vai te fazer um ganho de tempo, vai entregar para o teu gestor uma visão profissional. Isso pensando só como gestor de telecom. Pode ser que você seja contratado junto com outra atividade e aí você tem que avaliar essa definição de tempo. Mas, pensando como gestor de telecom, sendo especificamente para isso, são esses pontos que eu acho importantes. Assim é que você vai ter uma visão de produtividade. Daqui para frente, a minha ideia é essa. E definir também quando é que você vai fazer a retrospectiva RCTM, que é a avaliação de desempenho, em quanto tempo o seu gestor precisa disso, ou o que é que o seu gestor precisa de você, o que é que ele quer como resultado. Otimização de custos, demandas resolvidas, define números, vai ser mais fácil. Porque pode ser que você escute como eu escuto, de vez em quando. Kleber, essa demanda é para ontem. E eu digo, bora? Simples assim. Tem demandas que vão ser assim. Tem demandas que você tem tempo. Tem demandas que você não tem tempo. Já era para ter sido ativado, já era para ter sido contratado e você vai ter que correr.
E aí você alinha todos esses pontos. Existiram organizações que eu trabalhei que, por mais que a demanda viesse assim, existia um tempo para aquilo ser feito. E aí você tem que respeitar o processo da empresa. Então, cada organização tem suas particularidades. E aí você tem que entender, na prática, como é que a casa funciona, como é que a organização funciona, para que você tenha os melhores resultados. A ideia é essa. E quando você for antigo na atividade, ou seja, você já é um gestor de telecom, você já trabalha com isso, você vai fazer o seguinte: pega a tua produtividade, ou seja, o teu passado que você já fez, e junta pensando presente e futuro. Similar com uma pessoa nova, faz esse mesmo processo, só que com base em dados. Pega e mostra: minha produtividade sobre economia nesse ano foi de tanto, há 2 anos foi de tanto. Eu economizei para a empresa, junto com as atividades X, a gente conseguiu alcançar esse resultado. Para o próximo ano, minha meta é Y. E aí, se você fez o curso Reduz o Custo todo mês, RCTM, você sabe que você consegue projetar quando que você vai conseguir fazer novas ações, e tem algumas projeções que você consegue ter uma noção melhor de resultados financeiros. E aí você já coloca isso como meta. Ano que vem, a meta é negociar esses contratos, ter uma economia aproximada de X, ou daqui a, a gente está nesse ano, o ano que vem, meu foco vai ser XYZ. E aí depende de como você vai estabelecer isso com o teu gestor. Se são metas mensais, metas anuais, de economia e de gestão dos serviços, tudo isso definido. Mas pega essa tua base de experiência, pega essas informações e mostra, traz para a luz. Agora, se você não tem essas informações, começa a partir de hoje a guardar elas, a registrar, porque isso vai facilitar para você chegar nesse ponto aqui de produtividade e falar com o teu gestor: minha produtividade é essa, é assim que eu consigo te entregar resultados, e até passa para ele como é que isso acontece no dia a dia. São os pontos, se você é novo na atividade ou se você já faz atividade, que é como você fala com o seu gestor sobre essas produtividades. E aí, se você vai pedir uma variável, um recurso financeiro para aumentar o salário ou algo do tipo, aí é com você. Mas aqui é o que é que normalmente eu falo com os meus clientes quando eles precisam ou quando a gente tem uma reunião voltada para a produtividade. Como falar sobre produtividade ou com a palavra produtividade em alguém da sua equipe? E aí, pensando que você tem alguém que pode ser pares, ou seja, cargos próximos ao seu, ou como gestor, você é chefe da equipe. Tem os dois cenários. Eu já vi gestor de telecom trabalhar nesses dois processos. Então é importante você saber como você vai atuar nisso. E eu penso que existe diversas maneiras, que a gente tem pessoas de todos os tipos, maneiras, como elas se comportam, como é que elas falam e por aí vai. Mas eu acredito que você entender como a pessoa se comporta, que existe perfil comportamental, liderado é aquela pessoa que está abaixo de você normalmente, tá? Mas perfil comportamental, você tem a forma que a pessoa aprende melhor, a forma como ela se relaciona, como ela interage, como ela aprende, como é que ela delega. Você tem diversos pontos. O importante nesse cenário, quando você pensa, eu vou falar de produtividade com X. Esse X, como é que ele é? E aqui eu vou te dar um exemplo, que existem pessoas mais diretas, mais detalhistas, mais colaborativas ou colaboradoras, dependendo como você queira considerar, e comunicativas. Quando eu vou fazer isso, e aí é o meu perfil de pessoa, como é que eu funciono? Eu pego dados e informações e aí eu vou conversar com a pessoa sobre produtividade. Fulano, tua produtividade está assim. Vamos conversar? Ou vamos conversar sobre produtividade? E aí a gente bate uma bola, a gente conversa. O objetivo, meu como gestor, ou você como gestor, é melhorar os resultados. Simples assim. E aí pode ser que aquele resultado que esteja abaixo do esperado tenha algum motivo que você pode não saber e você vai buscar. Lembrando que os motivos de quem pode atrapalhar a nossa produtividade,
a gente mesmo, ou seja, você, o seu liderado, ele pode estar atrapalhado por algum motivo, ou a prestadora pode estar atrapalhando ele em alguma questão. Então, quando você pensa em produtividade, tem esses dois pontos. E aí, eu como gestor, lógico, né? Eu como gestor, pare, como é que está essa tua produtividade? O que é que você pode fazer para melhorar? E quando a gente pensa aqui, existem pessoas que vão responder a isso de maneira direta. Isso eu estou considerando que a produtividade não está boa. Ela vai te dar uma resposta direta, tipo, não está boa por causa disso, aconteceu isso, isso e isso. Ou, se uma pessoa for detalhista, ela vai normalmente focar nos dados que você trouxe, ela vai dar algum argumento com base lógica. As pessoas colaborativas, normalmente elas ficam mais tímidas e podem ter, não é que elas vão ter. Que pessoas a gente não tem como ter certeza nunca. A gente sempre tem expectativa. Então, pessoas que normalmente são mais tímidas e elas vão entender aquilo, vão se comprometer, mas você tem que ficar e conversar para entender realmente o que pode ter atrapalhado ela. São pessoas que você vai ter que conversar um pouco mais normalmente. E as comunicativas, pode ser que elas não sejam tão diretas com você. Ela vai conversar, vai bater um papo e tal, e pode sair do foco do assunto e você, opa, peraí, deixa eu voltar aqui para o assunto, isso aqui. E a pessoa conversa e sai. Existem diversos comportamentos. Estou te dando aqui alguns exemplos. Não é que isso sempre vai acontecer com esse tipo de perfil comportamental, até porque existem várias misturas de comportamento. Então não tem como a gente definir. Se fulano fizer isso, vai ser assim. A não ser que você conheça aquela pessoa, e aí sim, você vai conseguir ter uma assertividade maior. Mas quando a gente pensa em gerenciar pessoas e que fazem gestão de telecom, eu aconselho, pelo menos ao meu perfil comportamental, pega os dados e conversa com os números junto com a pessoa. Sua produtividade foi essa. O que é que a gente pode fazer para melhorar? E existindo fatores e números e evidências que aquela pessoa tem uma boa produtividade, elogie ela em público. E se for corrigir, é no particular. É o melhor que você pode fazer. Nunca corrija no meio de todo mundo. Isso é complicado. Mas elogiar, meu amigo, bota até, escreve na lua que a pessoa vai gostar. Essa é a ideia. E sempre que possível elogie. Tem uma atividade aqui, XYZ, fulaninho, legal sua atividade, você conseguiu fazer isso, vamos em frente. E esse tipo de elogio, esse tipo de comportamento também ajuda a pessoa a ter mais energia, mais motivação para fazer o que ela faz. Mas se você for conversar só sobre produtividade, pense, não converse apenas sobre a parte de falhas ou do que falta para atingir o objetivo, mas também do que a pessoa tem de positivo, do que ela traz de diferencial para a equipe. Porque se ela está lá é porque algum motivo tem. Se ela iniciou naquela atividade, alguma expectativa existia para que ela fosse fazer. Então, sempre que possível, tenta entregar essas informações. E não, vou voltar a frisar, não pense em conversar com as pessoas apenas quando a produtividade estiver ruim. Crie uma rotina. Você vai falar de produtividade todo mês, toda semana, de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Como é que é isso? Eu converso com minha equipe na prática quase que todo dia sobre produtividade. Porque a gente tem um sistema que diz o que é que está com o protocolo em aberto, o que é que está com o protocolo fechado, o que é que foi feito, o que é que não foi feito. E você conversa. A produtividade disso aqui, como é que está? Isso aqui foi assim, foi assado, o que é que está faltando, o que é que está pendente. E o ideal é você estar próximo da equipe para poder ter o melhor resultado para quem você entrega aquele serviço. Se for dentro da organização, para quem são as pessoas que você atende. Se for uma empresa prestando serviço para outra, para realmente prestar um serviço de melhor qualidade sempre e a todo tempo, se for possível. Essa é a ideia. Então, quando você pensa em produtividade, com alguém da equipe, você sendo gestor, pensa nesses dois cenários. E, nesses dois cenários não, né? Em todos esses cenários. Porque pessoas e pessoas não tem como você ter certeza. Mas se você for com toda a boa vontade nesse formato, eu acho que fica melhor. Porque também é outra coisa que eu penso. Se você falar apenas quando tem algo para corrigir e você chamar a pessoa, ela já vai trazer aquela energia ou aquela sensação de opa, o que é que está acontecendo? Se você traz tanto elogios quanto pontos de melhoria,
isso deve ser um ambiente mais agradável para todos. Essa é a ideia. O que é que a gente viu na aula de hoje? Diversos pontos sobre melhorias de resultados. E o meu objetivo em passar isso para você foi para você entender sua produtividade, seja você que faz a gestão de telecom ou até o gestor que faz isso com a equipe, e melhorar seus resultados e entregas. Essa foi a ideia e isso que eu quis passar para você nessa aula 089, para você melhorar seus resultados. Enxerga a produtividade, vê como as coisas funcionam, porque é a base de tudo, você enxergar o que você tem de resultado. Com base nisso, você melhora eles. Seja a parte financeira da empresa, seja a economia de custos, gestão dos serviços, administração, suporte, gestão de fatura, auditoria, qualquer coisa que seja. Você tem como melhorar, mas para você melhorar, no meu ponto de vista, você tem que ter uma base. E essa base é nos resultados que você já tem, tá bom? Qualquer dúvida, manda um comentário, fica à tua disposição, tá bom? Aula 089, melhorando seus resultados. Fui! Abraço!